Boa noite, tudo bom, meninos? Como é que tá aí o áudio e o vídeo? Hoje eu tô num lugar diferente, a luz ficou um pouco ruim aqui, mas como é que tá o áudio aí, tá bom? Boa noite. Olá, boa noite. Como é que tá o áudio aí, gente? Tá bom? Tá bom. Ótimo. Já botei para gravar aqui, viu, Pamela? Para ver se foi porque eu interrompi a gravação naquela época, naquele dia. Tá bom. Eu vou olhar aqui quando Beleza. acabar a aula. Vou comer. Olá, olá para quem eu não falei, né? Pamela chegou agora, Lúria, Lohane, Jonas e Caroline, boa noite. Boa noite. Vamos lá, gente. Boa Eu vou só recapitulando aqui o que a gente tinha visto na última aula, tá? E vamos introduzir um assunto que ele diz respeito, se você realmente for atento a tudo que envolve a arquitetura, esse conceito que a gente vai trabalhar hoje, ele é muito presente em tudo, tá? Então, prestem atenção, tá? E vocês vão ver que isso faz parte do dia a dia de vocês e que muitas vezes a gente acha que na verdade isso não ocorre, que a gente vê uma estrutura e ela está 100% estática. Na verdade, não, tá? Existe ali uma deformação, várias deformações devido a diversos motivos, tá bom? Nós vamos dar uma olhada nisso hoje. Bem, aula passada nós falamos um pouco sobre questões de forças axiais, fletores, torsores, né? Ou seja, todos os tipos de ação na estrutura que vão ocasionar os esforços. Esses esforços, por sua vez, geram deformações, beleza? Quando vocês forem fazer perguntas, vocês ligam aí o microfone, mas enquanto não, desliga, por favor, tá? Para a gente ficar mais, mais concentrado aqui na minha apresentação, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas características de materiais, beleza? Na aula, vocês não liguem não que essa aula aqui, eu reformulei ela para essa aula de cá, eu juntei duas aulas em uma só, mas acabei esquecendo de trocar o logo da faculdade. Vai acontecer muito, tá? Mas o que importa é o conteúdo, beleza? Quando tiver todo mundo vendo aí a apresentação, vocês me confirmem, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Alves? Aí não é que a internet daqui de casa tá meio ruim. Estou num lugar diferente hoje, a internet daqui é um pouco mais fraca.
Deu certo agora. Confirme aí, por favor. Tá todo mundo vendo a apresentação? Aqui sim. Aqui também, tá aparecendo. Aqui também. aparecendo, professor. Aqui também. Tá aparecendo aqui também. Show de bola, vamos lá. Bom, gente, como nós vimos na aula passada, e vocês já viram lá em análise, esses são os principais esforços que qualquer estrutura suporta, tá? Inclusive, as estruturas não, vamos dizer assim, técnicas. As estruturas corpóreas, né, óssea, por exemplo, ela sofre esses mesmos esforços ou combinação deles, tá bom? Então, quando você anda, quando você caminha, você está transmitindo algumas cargas para elementos do seu corpo, tá? As pernas, quando você está em pé, as principais cargas que o seu fêmur, por exemplo, vai estar suportando é uma força de transmitir a carga de um ponto alto, do topo dele, até a parte mais baixa. Ou seja, uma certa compressão, porque essa ação da força está agindo ao longo da seção transversal do fêmur, né? Entre aspas. É claro que a gente sabe que a seção transversal de um elemento biológico já é diferente, não é contínua e tudo mais. Mas, enfim, o esforço de compressão vai gerar uma força normal, né? Um esforço normal. Então, quando eu aplico uma força externa em um material, dependendo de como Boa ela... noite. Boa noite. Dependendo de como ela está agindo no material, ela vai gerar um determinado esforço ou determinada tensão, tá bom? Lembra-se da nossa conversa sobre a diferença entre pressão e tensão, né? O que é pressão? Pressão é uma força atuando em uma área, ou seja, eu tenho uma superfície e eu tenho uma determinada força agindo em cima de uma área de contato, beleza? Então, já entende-se aqui que a força sobre uma área, que é a tensão, ela age na superfície do material, ou seja, do lado de fora, tá? Já a tensão, ela existe dentro do material. Quando eu aplico uma determinada pressão, a tensão vai existir dentro do material para suportar aquela carga, tá certo? Então, a tensão do material, ela diz respeito à resistência do material, tá bom? Por isso que você vai ouvir muito falar sobre tensão admissível. Tensão admissível do material é a tensão máxima interna que as moléculas desse material vão suportar, tá? E a ação de uma força externa vai causar essa tensão. Então, quando, por exemplo, eu tenho uma viga de madeira e uma pessoa senta em cima dela, um banquinho da praça, por exemplo, de madeira, tá? E uma pessoa senta no meio do vão desse banco de madeira, existe uma força externa que essa pessoa, que o peso dela está agindo sobre a superfície da madeira. E isso é uma pressão, é uma força externa. E a tensão que está existindo dentro do material é a interação entre as moléculas desse material que estão conseguindo resistir àquele esforço que foi implementado, que foi aplicado, tá certo? Então, uma pressão na superfície da estrutura gerou uma tensão interna. E aí essas tensões podem ser axial, de cisalhamento, fletor ou torsor, beleza? As duas primeiras, elas têm nomes, vamos dizer assim, tem duas nomenclaturas, tá? A força axial, ela pode também ser chamada de força normal. Quando eu pego, por exemplo, um determinado corpo e aplico uma força agindo no eixo dela, ou seja, no eixo da seção transversal desse corpo, fazendo uma compressão ou uma tração, aqui ocorre uma força normal ou axial, porque a força está agindo exatamente no mesmo sentido do eixo longitudinal do material, tá certo? Alguém quer fazer pergunta? Ligaram o áudio aí? Não, né? O cisalhamento também tem um nome secundário. Força de cisalhamento também é chamado de esforço cortante, porque é exatamente isso que ocorre.
é um tipo de força que corta o material, tá? Então é como se eu pegasse o mesmo material e tentasse rasgar ele como se fosse uma folha, tá? Então se eu tentar, por exemplo, aqui, ó, pegar esse material e um lado que eu estou aplicando a força subir e o outro descer, ou seja, rasgar isso aqui no meio, eu estou tentando fazer um tipo de cisalhamento, tá? É a força cortante. O momento fletor e torçor são os, vamos dizer assim, os mais fáceis de você compreender, porque fletor é realmente a flexão do material, e flexão lembra uma deformação, né, ali no meio de um vão, e nós vamos estudar isso bem. E o momento torçor é como o nome já sugere, uma torção, beleza? Todo material, gente, pode suportar esse tipo de, pode vir a suportar um tipo de esforço desse. Só que você tem que usar o material adequado para cada um. Por exemplo, isso aqui já faz parte, inclusive, do entendimento, tá? O concreto, que a gente conhece, a gente fala, aquela casa foi feita de concreto, a estrutura dela. Não é somente concreto. O correto é você dizer o nome do material corretamente. Concreto armado. Porque concreto apenas, ou seja, o concreto simples, que só tem realmente aquela mistura de argamassa, água, né? Na sua mistura tem água, argamassa de cimento, areia e um agregado de brita. Esse tipo de material, ele tem suas limitações. E essas limitações são superadas colocando na mistura um outro elemento que tem características adicionais, que é o aço, tá? Então, uma peça de concreto armado é uma coisa, uma peça de concreto simples é outra, tá? As características desses materiais são completamente diferentes. Uma casa feita de concreto simples, ela tem que ser uma configuração muito específica, mas ela não fica de pé, porque o concreto simples não resiste à tração, principalmente. É uma das características do concreto simples. E por isso se adiciona o aço para que ele seja um material tão usado como ele é, né? Então o aço vem para suprimir, ou vamos dizer assim, minimizar um defeito do concreto, tá bom? Bem, então, nesse aspecto aí, pessoal, nós vamos falar sobre uma coisa que é chamada de deformação, tá bom? A deformação, ela existe em todo e qualquer material. Pode ser o material mais duro, rígido e resistente da face da Terra, mas ele deforma também. Então, quando você olha para um prédio, por exemplo, 30 andares, 40 andares, seja quanto for, ele tem diversas deformações por diversos motivos. Existem deformações por carregamento, ou seja, quando eu aplico uma força no material. Existem deformações por variação de temperatura. Existem deformações por variação de interação entre peças estruturais. Tá? Então, pode sim ocorrer de uma viga tentar girar um pilar, tá certo? Ou um pilar transportar um esforço de torção para a viga. Então, as interações dentro de uma estrutura são múltiplas, tá bom? E todas elas envolvem a deformação, beleza? Por isso, tudo que a gente estuda aqui em estruturas, eu gosto muito de associar aquela pecinha de EVA que eu mostrei para vocês em uma das aulas. Por quê? Aquela pecinha de EVA, ela é um exemplo prático que nós carregamos ao longo da vida, um conhecimento empírico. Conhecimento empírico significa aquele conhecimento que não foi embasado por uma bibliografia ou um estudo acadêmico, né? Eu não estudei para aquilo, ou eu não fiz um curso, não me qualifiquei para aquilo, mas eu tenho aquele conhecimento devido à vivência, devido a conhecimentos práticos, tá? Então, é um conhecimento empírico. Então, você sabe como uma rede se comporta, uma rede, né? Uma rede de balanço. Ela se comporta quando você senta no meio dela, quando duas pessoas sentam no meio dela. E como ela fica quando você se levanta e ela fica apenas com peso próprio. Você sabe a forma que ela fica, não é? Isso é um exemplo. Uma viga que vence um determinado vão, né? Quando essa viga é mal projetada, vocês sabem, vocês conseguem imaginar qual é a forma que ela vai se apresentar. Essa viga ela vai virar meio que uma canoa, não é isso?
E se chegar num ponto crítico mesmo, ela vai quebrar onde? O primeiro ponto que essa viga vai quebrar vai ser perto do pilar, perto do apoio, ou vai ser no meio? No meio, não é isso? Não é fácil entender isso? Vocês não têm esse conhecimento empírico? Pois é. Então, toda essa questão de conhecimento empírico ajuda a gente a entender como as estruturas se comportam. E por isso aquele EVA é tão prático, porque ao longo do tempo, vocês conhecem a textura do material, vocês com certeza conhecem o EVA, né, que é uma borracha, e lembram da forma que eu trouxe para vocês aqui na aula passada, né, que eu deixei lá na outra casa. Então, vocês entendem muito bem como ela se comporta, e isso ajuda a gente a entender todo o resto da matéria, tá? Então, o conhecimento empírico vai ser muito usado aqui. A deformação é um tipo de conhecimento empírico que vocês têm aí na cabeça de vocês, a gente só vai resgatar ele, associar ele à coisa certa. Relacionar esse conhecimento que vocês têm, esse conceito que vocês conseguem perceber, né, de deformação, para o conhecimento que nós estamos tentando entender aqui, beleza? Então, todo material, tudo deforma, tá bom? Sua estrutura óssea deforma, dependendo da temperatura. É tanto que pessoas que têm pinos né, tipo assim, quebrou algum joelho, torceu o tornozelo, coisa parecida, coloca pinos de metal. Quando está frio ou quando está muito quente, você sente uma determinada variação ali naquele material. Por quê? Porque o osso deforma diferente do aço, né? Geralmente eu acho que é titânio, essas peças médicas, né? Elas são de titânio, não lembro. E elas deformam de forma diferente. Quando está muito frio, dói, a pessoa sente a dor. Por quê? Porque o material, ele absorve aquela temperatura e fica muito frio, e isso vai transferindo para o osso, isso causa dor, né? Quando esquenta, você sente que está o pé inchado. Por quê? Porque a peça dilata um pouco e o seu osso dilata diferente. Então, essa interação entre os materiais vai ficando diferente, tá bom? E por aí vai. É interessante que nós conheçamos essas questões de deformação, porque quando você vai propor uma arquitetura com uma determinada solução estrutural, se você não conhecer os materiais ou o comportamento deles, você vai propor algo que pode não ser compatível, né? Um material que pode não ser compatível com outro material. O exemplo mais simples de você entender isso é você utilizar uma estrutura de metálica, né? Uma estrutura metálica, e colocar alvenaria cerâmica em cima das peças metálicas. É um erro muito comum você fazer o dimensionamento das peças metálicas subdimensionadas, né? Ou seja, alguns projetistas subdimensionam e não levam em consideração que o aço, né, a estrutura de aço laminada ou soldada, ela tem uma deformação plástica muito grande. Eu vou explicar o que é. Elástica, desculpa. Uma deformação elástica muito grande. E aí ela deforma bastante, e a alvenaria ela não deforma tanto. Então ela é um pouco mais rígida. Ou seja, vão aparecer aquelas fissurinhas, porque um material deforma mais do que o outro. Entenderam? Por que que o aço e o concreto dão certo então, Paulo? Porque o aço é um material que deforma um pouco mais e o concreto um pouco menos. Aí é que tá. Não é uma estrutura de aço que tem concreto em cima. É uma estrutura de concreto que possui barras de aço esbeltas dentro dele. Entenderam? Então, é uma diferença que é bem interessante e tem que ser levada em consideração. Tá? Isso a gente vai desenvolver no estudo. Então, olha só. Deformação nas estruturas. Quando uma força é aplicada a um sólido composto por um determinado material, ele tende a modificar a sua forma, ponto. Estes fenômenos são denominados de deformações. Tudo deforma, tá certo? Elas ocorrem devido às tensões internas causadas pelas forças aplicadas à estrutura. Então, olha só, mais uma vez aqui, esse conceito de eu aplico uma força externa na estrutura, e aí as moléculas dessa estrutura, né, do material que compõe essas estruturas, vão sofrer tensões, né?
Essas moléculas, vocês lembram que eu fiz uma associação de como se pessoas fossem moléculas, né? Tipo, os banhistas são os pedestres, né? Então, quando as pessoas são moléculas, quanto mais gente tem lá no show de rock, mais resistente ele é, correto? Ou seja, mais difícil é do cantor se jogar e se bater cara no chão, porque eu tenho mais moléculas num espaço menor, tá bom? É o que a gente chama de densidade. Quanto mais denso é o material, mais resistente ele é e menos ele deforma, tá certo? Então, por exemplo, se tiver pouca gente lá na plateia, quando o cara se jogar, ele vai bater em alguém, com certeza, mas essa pessoa vai ser empurrada para o lado. É uma associação bem esdrúxula, mas dá para entender. Ou seja, se tiver poucas moléculas, a deformação vai ser maior. É tipo, por exemplo, materiais como o isopor, né? O isopor é um material que tem pouca densidade. Então, ele é pouco resistente, tá? Então, existe uma certa linearidade. Não vou falar essa palavra, não vou conseguir falar. Mas existe uma certa relação direta entre a densidade do material e a sua resistência, beleza? E o seu peso também, claro. Tranquilo, né? Beleza. Só para olhar para você mesmo. Estas deformações podem ser visíveis ou não, dependendo das características físicas do material e do carregamento aplicado. Pessoal, tudo na vida existem limites, né? Por exemplo, todo material tem um determinado limite de resistência. Por isso que agora há pouco eu falei sobre tensão admissível, tá? Só que existem vários tipos de deformação ao chegar perto do limite. Então, uma estrutura de uma edificação, ela tem que trabalhar não no seu limite, ela tem que trabalhar abaixo do seu limite, tá bom? Então, para eu não chegar nesse limite, eu tenho que fazer cálculos que vão me mostrar que esses materiais vão estar trabalhando a uma determinada folga do seu limite, tá certo? E como eu consigo fazer isso? Eu tenho que fazer uma relação da carga que eu vou aplicar na edificação e da resistência do material que eu vou propor, tá bom? Para poder chegar no ajuste, eu preciso mudar a forma da estrutura, tá? É o que depois a gente vai tratar como inércia, né, dos materiais. Inércia do material é a tendência desse material a se manter num estado de movimentação, ou seja, estável, tá? Então, quando eu tenho um dimensionamento, se o material for muito resistente, eu vou precisar de menos material, menos consumo de material na seção transversal para conseguir resistir a um esforço. Vou dar um exemplo, tá? Imagine que você tem uma viga. Isso daqui é uma viga, tá? Essa daqui é a seção transversal da viga. E aqui é o tamanho do vão dela, tá bom? Uma viga, geralmente, ela atua de que forma? Um lado dela está apoiado em um elemento estrutural, pode ser um pilar ou outra viga. Depois eu converso mais sobre isso, né? Porque alguns alunos chegam na disciplina achando que toda viga tem que terminar em cima de um pilar, mas não necessariamente, beleza? Depois a gente vê mais isso. E outra coisa também que o pessoal às vezes se espanta, alguns alunos se espantam quando eu falo que um pilar pode nascer em cima de uma viga. O pilar, por exemplo, no superior, por alguma necessidade arquitetônica, eu precisar nascer um pilar em cima de uma viga. É possível, só tem que usar isso com um certo cuidado, né? Uma certa cautela. Então, essa viga aqui, pessoal, quando eu aplico um carregamento nela, o que vai determinar se ela vai deformar muito ou não serão alguns fatores, mas os principais são essa altura da viga, ou seja, a inércia dela, e depois a gente estuda um pouco sobre inércia, tá? E o material que compõe ela, tá certo? Então imagine que essa viga, né? Isso aqui é uma viga, vamos dizer que é uma viga. No meio dessa viga aqui, ó, se eu pegar um microscópio,
e vim aqui no meio dessa viga, o que está fazendo ela ficar ainda estável, recebendo a carga e não caindo, não quebrando, não fissurando, nem nada, ou seja, ela resistindo ao esforço que ela está sendo submetida, é a interação entre as moléculas dentro dessa viga, tá certo? E uma das coisas que a gente gosta de trabalhar aqui na disciplina é a seguinte: se eu pegasse uma lâmina e fatiasse essa viga em várias seções transversais, né? Ou seja, se eu cortar ela aqui, eu vou ver exatamente essa forma. Essa áreazinha aqui, ó, esse retângulozinho, né, em pé, é chamado de seção transversal. Quando eu cortar aqui, ela tem uma seção transversal, tá certo? Então vamos dizer que eu cortei aqui essa viga, tá? Passei aqui uma fatia e estou observando as informações que existem dentro dessa viga, bem aqui, tá bom? Se eu fizer esse corte, eu vou ter dois pedaços de uma viga. Vamos dizer que eu fiz o corte aqui, ó, puf, cortei. Então eu tenho agora dois pedaços dessa viga. Olhando aqui para vocês, ó, são duas seções transversais. A da minha, eu vou dizer da minha, né? Porque eu não consigo raciocinar esse negócio direito, não. Da minha esquerda e a da minha direita, beleza? Essa seção transversal aqui, ó, imaginem que é a palma da minha mão esquerda. E essa seção transversal aqui, ó, imaginem que é a palma da minha mão direita. Beleza? Criamos aqui um cenário. Tudo bem? Então, essa viga está trabalhando como? Assim, ó. A seção transversal, todo o material que está à esquerda e todo o material que está à direita, né? Existem milhares de seções transversais nesse material, nessa viga. E aí eu vou analisar o comportamento no meio da viga, né, que é no vão, das duas seções transversais que existem ali. Essas seções transversais, elas são compostas de um determinado material. Pode ser viga de concreto armado, pode ser de aço, pode ser de madeira, tá? Então, o material nesse momento não importa. Essas duas seções, para garantir que essa viga fique rígida, né, que ela não quebre, essas duas seções elas têm que transmitir tensões de um lado para o outro e vice-versa. Ou seja, elas vão ter que ficar juntas, coladas, senão elas não se suportam, elas não se seguram, tá certo? É tipo aqui, ó. Essas duas seções transversais aqui, elas não têm nenhuma conexão nesses dois materiais. Se eu soltar aqui, ó, eles caem, tá? Se eu não tiver algum tipo de suporte na mão, eles caem, porque não tem interação entre essas seções transversais. Em uma viga de verdade, eu tenho que ter essa interação. Então, imaginemos que essa seção transversal, da esquerda a minha palma esquerda, da direita a minha palma direita, elas têm que se comunicar. Elas estão assim, ok? Todo o estudo de deformações e tensões que existem nessa viga dizem respeito à interação entre essas duas seções transversais aqui, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Se essas duas seções transversais aqui, ó, elas estão sofrendo um esforço, tipo esse, ó, uma força está aqui empurrando para esse sentido e outra força nesse sentido. Quer dizer, a ação da força, ela vai fazer com que as duas seções transversais que estão no meio, elas se aproximem, elas sejam esmagadas, não é isso? Então eu tenho uma força que age assim, ó, esmagando uma seção sobre a outra, porque tem uma força vindo desse lado e outra desse lado. Existe um esmagamento, correto? Já que essa força está agindo no eixo longitudinal da viga, né? Ou seja, num eixo que existe aqui, ó, que vem por toda essa viga, né, longitudinal. Então, isso aqui é um tipo de tensão, uma tensão axial ou normal, tá? De quê? Compressão, porque eu não estou esmagando as seções transversais. Então, esmagamento de seções transversais é considerada uma compressão. Então, ó, esse esforço aqui é uma compressão, tá bom? Do mesmo jeito, se ao invés das forças estarem tentando comprimir a peça, elas estiverem tentando tracionar a peça, ou seja, as forças estão agindo para fora, aí as seções transversais vão sofrer um esforço desse tipo, ó, longitudinal também, então ainda é um esforço axial, porém, agora ele sofre um esforço assim, ó, de afastamento, não é mais de esmagamento, tá bom? Afastamento.
Então, esse esforço aqui é considerado um esforço de tração. É um esforço axial de tração. Vocês lembram que eu falei que o esforço axial ele se divide em dois: tração e compressão. Não é isso? Oi, alguém quer perguntar? Tá tranquilo até agora? Vocês lembram disso lá de análise? Vocês viram isso? Não? Não. Não? Bom. Então, está sendo produtivo. Ó, então, eu tenho aqui esse esforço de compressão, esse aqui de tração, tá bom? Peguem aí, se vocês tiverem uma borracha, e peguem, tentem comprimir ela, fazer assim, ó, com ela. Vocês vão ver que ela vai tender a ficar buchudinha, não é isso? Ficar gordinha. Pronto. Então, o que você fez foi, aplicou uma compressão nessa borracha e ela deformou. Então, é sempre assim. Eu aplico uma determinada força, eu aplico uma força e o material deforma. Aplica uma força, o material deforma. Sempre assim. Não, isso é em todo o material, beleza? Apliquei uma compressão, ela tende a ficar embuchada. Tem umas ilustrações aqui que vão mostrar isso. Eu faço uma tração nela, ela fica meio que como se fosse um alfinim. Quem é que já comeu alfinim? Bom, né? Bom demais. E quando é lá quentinho, lá no engenho, melhor ainda. Hoje em dia perdeu-se essa cultura do engenho, mas alguns sítios ainda em Barbalha tem. É maravilhoso. Quando você pega aquele alfinim ainda gordinho, né? Um monte de alfinim, de, de cana, de açúcar, né? E você puxa ele não vai ficando fininho, né? Até se soltar. Você está aplicando uma tração naquele volume ali de material, certo? De material. E quando você puxa as duas extremidades, ele está sofrendo essa tração e aí a tendência do material é se deformar, mas agora, ao contrário da borracha, quando você comprime, a tendência dele é afinar, certo? Então, todo carregamento gera uma deformação, tá? É isso que a gente tem que concluir aqui. Bom, continuando aqui nos sinais das mãozinhas aqui, isso daqui é uma compressão, porque as duas seções transversais estão se aproximando até tentarem se esmagar, certo? Ou seja, o material está sofrendo esse esforço aqui, ó. Compressão, beleza? Quando as duas seções transversais se afastam, aí eu tenho o contrário dessa primeira, que é, no caso, a tração. Ó. Estou tentando tracionar o material, beleza? Então, as duas seções transversais que ficam aqui, ó, uma da direita e outra da esquerda, elas estão se afastando. Então, isso é uma tração, tá bom? E os outros esforços? Olha só, nos outros esforços, né, que faltam, são o cisalhamento, a flexão e a torção. Vamos lá. Analisando as duas seções transversais, como a gente já criou esse cenário, se eu fizer esse esforço aqui, ó, se eu tiver uma tendência de ocorrer esse esforço aqui, ó, ou seja, uma seção transversal tender a deslizar sobre a outra, né, seja uma para cima e uma para baixo, ou o inverso, né, fazendo esse tipo de tensionamento aqui, ó, esse esforço ele é aquele esforço de rasgar, tá certo? Ou seja, é o esforço cortante. É só você lembrar, isso aqui, ó, é como se fosse um cortante, tá? É como se eu pegasse, por exemplo, a borracha de vocês, a borracha, né, e conseguisse rasgar ela com a força. É muito difícil isso, né? Mas se eu conseguisse rasgar ela, simplesmente pegar de um lado do outro e rasgar, as seções transversais vão estar sofrendo esse esforço, ó, tá bom? Tanto faz ser assim ou ser assado, tá bom? O esforço é o mesmo. Diferente dos outros, né? Compressão e tração, mas aqui o cisalhamento tanto faz ser de um lado ou ser do outro, subindo e descendo, tá? Então isso aqui é o cisalhamento. O torsor, o esforço de torção, como você já entende, já sugere o nome, né? A torção não é eu pegar uma viga e fazer isso, ó, torcer ela, não é isso? A mesma coisa aqui, ó, torcer. É um giro entre uma seção e outra, a tendência de girar uma seção da outra, tá certo? Então veja, preste atenção que cada movimento tem uma correspondência, tá? É engraçado até quando o aluno entende essa didáticazinha aqui, na hora da prova presencial, né, eu vi alguns alunos fazendo assim, ó.
Dá vontade de perguntar se vocês estão rezando. Mas, pelo menos, o aprendizado foi associado a alguma coisa prática ali, né? Você faz ali, se você entender bem a relação entre uma sessão e outra, você consegue lembrar qual é o comportamento daquele esforço, né? Daquela tensão. Então, interessante. No aprendizado tudo vale, tá? Então, esse esforço aqui, ó, é torção, beleza? Eu estou torcendo as seções transversais. Uma viga, ela está sofrendo literalmente uma torção, como se fosse torcer roupa mesmo, tá? Um lado dela gira para um lado, outro para o outro, beleza? Então, vejam, ó, compressão, tração, cisalhamento ou cortante e torção. Cada relação entre uma palma da mão e a outra tem uma correspondência às seções transversais dentro de um material, tá bom? E o último, mas não menos importante, porque na verdade a flexão é o esforço mais agressivo para as estruturas, tá bom? Por isso que o primeiro dimensionamento, quando a gente vai dimensionar uma peça de concreto armado, o primeiro dimensionamento é conhecer qual é o momento máximo, ou seja, qual é o momento fletor máximo naquela viga, tá? Vocês provavelmente fizeram muito esse tipo de cálculo, beleza? Então, como é que se comporta uma flexão? Quem lembra? A flexão, qual é a característica dela? É ter tração e compressão na mesma seção transversal, tá? Então, como é que ocorre tração e compressão ao mesmo tempo? Nós vimos que lá no esforço axial, ele se aproxima ao mesmo tempo e se afasta, ou se afasta ao mesmo tempo, né? Compressão ou tração. Já na flexão é a ocorrência desses dois ao mesmo tempo na seção transversal. Então imagina isso aqui, ó. É como se a parte de cima dos dedos aqui, ó, estivesse comprimida, ou seja, elas estão tentando se esmagar, e ao mesmo tempo, na parte de baixo, as seções elas tendem a se afastar. Então é esse esforço aqui, ou o contrário, que é chamado de momento negativo, que é esse esforço aqui, ó. Beleza? Então, esse esforço aqui, ou esse esforço aqui. Mesma seção transversal, embaixo está comprimida, em cima está tracionada. Ou o contrário, em cima comprimida e embaixo tracionada. Tá certo? Revisando então. Esmagamento das seções transversais é uma compressão. Tá? É um esforço axial. Afastamento das seções transversais, isso é uma tração. É um esforço ainda também, né, axial. O giro entre uma seção transversal e a outra remete a uma torção. A viga está torcida, tá? O deslizamento de uma seção transversal sobre a outra, né, remete a um esforço cortante, cortar. Esse esforço cortante ou esforço de cisalhamento, tá bom? E por último, o esforço de flexão, que é compressão e tração ao mesmo tempo, na mesma seção transversal. No primeiro momento, vocês podem até não conseguir imaginar isso, alguns de vocês, mas a gente vai ver isso, tá bom? Vai entender como é que eu tenho uma compressão em cima e uma tração embaixo, tá certo? Até agora, tá dando para entender? Esses sinaizinhos de... Sim. Eu acho que presencial faz mais sentido, mas, enfim, vamos tentar compreender aí, tá bom? Então, aqui, pessoal, um exemplo, tá? Nós temos uma viga que ela é chamada de biapoiada, 2 apoios. Uma carga concentrada no meio, ela vai remeter a uma deformação semelhante a essa daí, ó. Tá bom? O conhecimento empírico que eu falei para vocês é esse. Você não precisava ter esse desenho aí para você conseguir visualizar mais ou menos como ela ia se deformar, né? Se eu aplicar uma carga de cima para baixo e eu tenho 2 apoios, ela vai tender a ficar embuchada, como o povo diz, né? Embuchada para baixo, não é isso? Essa deformação você já espera ela, você já consegue imaginar que ela vai ocorrer, essa deformação, com a aplicação dessa carga de cima para baixo, tá bom? Então, assim, pessoal, apesar de aí estar exagerado, todas as vigas,
todas, não importa onde, pode ser uma viga de aço super reforçado, pode ser uma viga de concreto armado protendido, armado e protendido, ela sempre vai deformar, tá bom? Ela vai deformar nessa configuração aí, se essa for dois apoios e uma carga no meio. Só que algumas delas vão deformar mais do que essa daí, quando ela é mal dimensionada, ou deformar dentro dos limites de norma, tá bom? Então, os limites de norma, a norma de estrutura, ela pede para o projetista fazer o estudo de deformações, deformações máximas, tá? Para que o usuário não sinta essa deformação nos materiais. Então, por exemplo, imagina você na sua casa, no primeiro andar da sua casa, e tem uma viga de concreto que foi mal dimensionada. Essa viga ela vai deformar mais. Ela foi mal dimensionada a um ponto que ela vai deformar demais, porém ela não vai romper, ela não vai quebrar. O que vai acontecer é essa deformação aí, ó, excessiva, tá certo? Quando essa deformação excessiva ocorre, pessoal, tem algumas consequências. A laje vai ficar torta, correto? Vai ficar acumulando água no meio da sala quando você limpa a casa. Pode trincar o porcelanato, né? Então, essas deformações, quando você fala assim, eu faço um projeto estrutural, não precisa de engenheiro, não. Acontece muito, né? Porque tem software no mercado e aí as pessoas acham que baixa o piratão e sai fazendo projeto. Mas existem algumas considerações que não, a maioria das pessoas não fazem. Eu digo a maioria porque eu conheço um tecnólogo, né? Que ele pede para um engenheiro assinar para ele, mas ele faz muito bem feito os projetos deles, né? Eu abri a cabeça depois do preconceito, né, de um tecnólogo estar fazendo projeto à torta e à roda aí no mercado, mas eu fui ver o projeto dele e as deformações, ele se preocupa com as deformações, por isso que eu digo que é a maioria, né, não todos. Então, às vezes o cara não se preocupa com a deformação. Vai cair? Vai não. Mas a deformação ela vai provocar várias patologias, tá? Inclusive, eu acho que eu tenho um vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês qual o dano que um projeto mal feito, né, um projeto que não considerou as deformações, ele pode trazer para a edificação, tá? Isso é importante que vocês vejam, porque o importante não é apenas não cair, não chegar no rompimento, mas também não sair dos conceitos de norma, né? Ou seja, não deformar demais, não trincar, né? Não ter nenhum tipo de esforço que vai gerar algum tipo de patologia, tá certo? E no dimensionamento também. Vou abrir aqui o vídeo para vocês darem uma olhada. Pessoal, não sei por que não está abrindo aqui, mas eu vou mandar lá no grupo, depois você assiste, tá bom? Depois vocês assistem lá no grupo. Não abriu aqui. Bom, então, continuando aqui, ó. Eu quero que vocês olhem para essa imagem, a obra do MASP, tá certo? Existe um vão no MASP de perto de 80 metros, tá?
E se vocês notarem, dependendo do ângulo que você olha, você está visualizando uma deformação, tá? Todo mundo está conseguindo ver a deformação? Nessa parte central ali, ó, dá para ver que tem uma certa deformaçãozinha, não é isso? Pronto. Essa deformação aí, pessoal, você está visualizando mais porque você foi para um ângulo bem específico, tá? Não quer dizer que essa deformação ela está prejudicando lá dentro o uso da edificação. Tipo, tem alguma coisa quebrando ou que o piso está soltando. Não. Lembre-se que são 80 metros, que nessa imagem você resumiu 80 metros em menos de 10 centímetros na imagem aqui que eu estou vendo, tá certo? Ou seja, eu tô realmente buscando ver essa deformação. Agora, se eu tiver de frente, eu nem vou notar isso. O vão livre do MASP aí vai estar completamente livre, né? Então vocês têm que imaginar o seguinte: você não tem que ir para um determinado dimensionamento técnico tentando eliminar as deformações. Não, você tenta reduzir elas para patamares adequados, para patamares mínimos, tá certo? Então, a deformação ela sempre vai existir. Não adianta você lutar contra ela, beleza? E cada material tem suas características de deformação. É uma das coisas que nós mais vamos estudar aqui na disciplina. Como as deformações ocorrem em cada material. Beleza? Olha só. Essa imagem aqui, ela é da época da construção, tá? Eu pesquisei, mas isso foi para a aula do ano passado, eu acabei esquecendo aqui a data, mas eu acho que ele remete à década de 70, se eu não me engano, tá? Dá para ver que essa imagem, inclusive, está mais angulada do que a anterior. Está mais angulada, inclusive, do que a anterior, ou seja, teoricamente era para eu ver uma deformação até maior. Porém, dá para perceber que aqui, essa deformação, eu não consigo visualizar ela tanto quanto nessa imagem mais recente. Por quê? Porque ainda faltam os carregamentos serem aplicados aqui, né? A pele de vidro, os móveis, os revestimentos, tudo isso vai causando peso e aí vai provocar a deformação nessa estrutura do MASP, tá certo? Então, a aplicação de cargas de uso no MASP gerou essa pequena deformação, que provavelmente já era esperada, essa deformação, tá bom? Não quer dizer que uma deformação ela deve ser sempre evitada, tá? Ela deve estar no nível certo, beleza? A concepção do MASP, gente, a gente vai voltar a falar do MASP lá em concreto protendido, tudo bem? Essa laje do MASP, ela está me dando uma certa base para falar de deformação, e quando a gente estiver falando sobre concreto protendido, eu vou falar um pouco sobre essa configuração e essa solução aí que foi dada no MASP. Professor, só uma pergunta. Essa deformação, ela vai continuar sendo deformada, aumentar a deformação, ou ela para por aí, no caso do MASP? Porque Olha, já tá bem perceptível, comparando com a imagem antiga. Lembrando que essa daqui você está conseguindo visualizar essa deformação pelo ângulo, tá? Se você tem fotos do MASP de frente, o MASP é um lugar que eu ainda quero visitar, não tive a oportunidade ainda. Quando você olha de frente, você não vê essa deformação, você não nota de maneira alguma, tá? Então, olha só, quando você constrói alguma edificação, ao tirar o escoramento, você está vendo que aqui tem um bocado de partes escoradas, correto? Aqui, ó. Quando você tira o escoramento, Certo. o próprio peso da estrutura já vai ser uma determinada carga, já vai ser uma carga aplicada, o próprio peso dela. Então, ali, naquele momento, pela primeira vez, a estrutura vai estar suportando o peso de alguma coisa. O primeiro peso que ela suporta é o próprio peso dela. Mais da metade do peso total que ela aguenta, Certo. tá bom? Então, nesse primeiro momento, as maiores deformações já ocorrem, tá certo? Depois disso, ainda na construção, vem os carregamentos complementares, que são as cargas adicionais, tá bom? Quais são essas cargas adicionais?
são as cargas de uso da edificação dentro do que diz respeito a móveis, revestimentos. Na verdade, assim, móveis é depois, tá? Primeiro é revestimento, contrapiso, as esquadrias de vidro, né, a pele de vidro que envolve aí esse pórtico do MASP, as instalações que são necessárias para o funcionamento da edificação, tudo isso é peso, e esse peso vai sendo adicionado, cada vez mais adicionado, e aí vem uma segunda parte da deformação. Essa segunda parte da deformação depois do peso próprio, vem a parte de revestimentos, esquadrias, todo o peso que a edificação tem, ela limpa, lisa, tá certo? E é um peso considerável, porque, por exemplo, o porcelanato, você tem que considerar, tem a argamassa, o próprio porcelanato, o rejunte. Esses três materiais, né, eles pesam ali em torno de 80 a 90 quilos por metro quadrado. E quando você vai para um revestimento um pouquinho mais grosso, como, por exemplo, um granito, tá? Você vai uma pedra granítica que tem ali 2 centímetros, só ela, né? 2 centímetros, 1,5 centímetros, e mais argamassa, aí você passa para uns 130 quilos a cada metro quadrado. Então, essa carga de uso é considerável. Imagina aí, 1 metro quadrado, você ter 140 quilos. É muito pesado. E multiplicando por toda essa área que tem numa edificação como essa, quando você coloca esse revestimento, vem a segunda deformação, tá certo? Então, na primeira vez que você usou o MASP para uma exposição ou alguma coisa, né, botou o primeiro livro lá na biblioteca e tudo mais, existiu já uma carga de trabalho só para revestir, só para construir aquele prédio. Em seguida, vem as cargas que são variáveis, né? As cargas que ocorrem durante o uso, que podem ser, em algum momento, maiores ou, em outro momento, menores. São elas a carga de uso das pessoas lá dentro, exposições que variam, né, o tipo de exposição, e isso são pesos que vão ser adicionados ou retirados dependendo do momento. Então, quando o Márcio, por exemplo, estivesse num evento que muita gente está visitando ele, essa deformaçãozinha que você visualiza aqui, ó, isso é imperceptível, tá? Ela vai aumentar alguns milímetros. Volto a dizer, isso é imperceptível, tá bom? Então, eu tenho uma deformação inicial, respondendo sua pergunta agora diretamente, depois da explicação. Você tem uma deformação inicial e depois eu tenho deformações variáveis, que vão variar dependendo do uso da edificação. Tá? São esses dois tipos de deformação. Tem um terceiro tipo de deformação que está relacionado à vida útil do prédio. Tá? Porque é o seguinte, ó. Tem uma janelinha aí, vocês estão me vendo, não é isso? Tá. Olha só. Quando você pega um peso aqui de uma academia e você estica o braço, né, para segurar esse peso, você vai conseguir segurar esse peso aqui durante um tempo. Depois de um tempo, você vai começar a sentir aqui, ó, principalmente aqui perto do ombro, uma tremedeira. O nome disso é fadiga, tá? Assim como os seus músculos e a sua estrutura óssea sente essa fadiga, o concreto, o aço, a madeira, eles também sentem, tá? Só que isso é depois de muito tempo. É quase no fim da vida útil dessa edificação. O nome que nós damos para essa, vamos dizer assim, essa fadiga do material é fluência do concreto, por exemplo. Então, o concreto ele vai ficando um pouquinho mais fraco, tá? A curva de aprendizado, de resistência do concreto, ela começa bem rápida, 3 dias ele já sobe ali uma resistência quase a 70% da resistência total que ele vai alcançar. Depois ele começa a estagnar, vai ficando uma reta meio que, uma curva meio que horizontal. E depois, quando ela chega lá no final da vida útil, 50, 60, 70 anos, e aí ela vai começando a decair vagarosamente, tá? Então, a essa acomodação do concreto, ou da madeira, do aço, ela vai ocorrer no finalzinho da vida útil dessa estrutura, tá bom? Então, por exemplo, é o que aconteceu com a cobertura lá do Maracanã. A cobertura do Maracanã, alguns anos antes
de ser reformado, né, de ser incluído para construir outra cobertura mais leve, mais moderna, a cobertura do Maracanã estava sofrendo fissuração. 50 ou foi 60 anos depois da construção, estava sofrendo uma fissuração lá em cima. E aí estava tudo piorando, porque fissurou, a água da chuva e a maresia do Rio de Janeiro começou a entrar e corroer a armadura. Eles fizeram obras emergenciais e tudo mais. E aí foi quando veio, acho que as Olimpíadas, né? Ou foi a Copa do Mundo, uma coisa assim. E aí eles fizeram a implosão daquela cobertura que era de concreto, tá bom? Então, tem uma deformação na construção, tem uma deformação na entrega da obra e tem uma deformação ao longo do final da vida útil, perto do final da vida útil da edificação, tá bom? Todo material se comporta assim. Quando a gente fala da edificação, eu estou falando do material que compõe a edificação, tá bom? Então, por exemplo, aqui na região tem alguns prédios, algumas arquiteturas que são de estruturas de aço. Vocês conseguem lembrar, já ter passado em frente a alguma? Conseguem lembrar de alguma? Só aquela da Lagoa Seca, eu lembro de ver assim. A da Lagoa Seca fica onde? Perto da ABB? Não, é uma que fica abaixo do boteco, abaixo daqueles restaurantes ali. Fica ali próximo ao Sirigado, um pouco abaixo. Que ela É tem de estrutura metálica? Ela é, e pele de vidro, ela é fechada assim toda na pele de vidro, né? Ela é estrutura metálica. É o Doctors, é um Doctors não, é um negócio de uma clínica. Eu acho que é isso aí mesmo. Ali é feito de steel frame. Tem umas peças de aço fino para vender, para vencer os vãos. Né? Não. Nós vamos entender isso, tá? No final. O aço, estrutura de aço. Deixa eu projetar aqui para mostrar para vocês, ó. É bom que a gente já separa essa. Eu vou projetar aqui a tela toda para vocês darem uma olhada no. Ó, vocês devem estar vendo aí agora a minha tela inteira, tá bom? Vai aparecer aí agora. Aquela lá, Pamela, é uma estrutura que a gente chama de estrutura leve, de light steel frame, tá? Provavelmente vocês já ouviram falar, né? Parece muito com o drywall, só que é estrutural. O drywall ele é mais de vedação, entendeu? A diferença entre o drywall e o steel frame é, primeiro, a espessura das chapas dos perfis, tá? E a geometria que ele monta a estrutura. Esse lá que você está falando é de steel frame, tá? Estrutura de aço que eu falo é isso aqui. Tá todo mundo me vendo, né? Vendo a tela aqui? Sim. Tá, né? Beleza. Ó, estrutura de aço, quando a gente falar estruturas de aço, são perfis de aço, beleza? É isso aqui, ó. Tá certo? Então são perfis de aço. Dá outro exemplo aqui, pegar uma casa aqui, ó. Isso é perfil de aço, tá bom? Perfil I. Todo mundo já viu esse tipo de perfil, não já? Perfil I, que ele tem umas bordas, ó. Ele tem umas bordazinhas, tá certo? Uma característica bem interessante é que ele vence grandes vãos, né? É um pouco mais leve. Isso aqui é estrutura de aço, tá bom? Perfil de aço. Aí, casa de steel com L, Paulo. Ó, isso aqui é uma casa de steel frame, que é o caso dessa clínica da Lagoa Seca, tá? Ou seja, não existem aqueles perfis de aço mais pesados, perfis I. São esses perfis mais leves, estruturados como se fosse uma grelha. E aí vem uma placa por cima, que são essas placas aqui, ó, são de OBS ou
placa cimentícia, né? Eu sempre confundo se é OBS ou é UBS, tá? Eu vou dar uma olhada direitinho. Esse material compõe essa placa aqui de dentro. Essa estrutura, mais a placa fixada, forma a estruturação da casa. Esse é um conceito baseado na filosofia de construção americana. Nós vamos estudar isso também, tá bom? É uma estrutura muito mais leve mesmo, tá certo? É uma estrutura que... Ei, Paulo, é o BS mesmo, eu vi. né? Foi num trabalho que Valdemar tinha mandado fazer. Pronto, Faz tempo, já era o BS mesmo. pronto, é isso aí. Então esse material, ele é bem mais leve. Então, olha, isso aqui é um perfil de aço, estrutura bem mais robusta, mais pesada, e que essa aparência de industrial agrada muitos arquitetos, né, que gostam dessa filosofia de trabalho. E aí nós vamos estudar sobre isso. E isso daqui, ó, é a mistura dos dois. Eu tenho aqui uma parte da estrutura com perfil de aço e eu tenho o resto da estruturação toda em steel frame, tá certo? Então tem essa diferenciação. Então quando a gente falar de estrutura de aço, são essas aqui, tá? Ó, perfis de aço mesmo. Então aqui na região, gente, é que eu acho que todo mundo já viu essa edificação, não sei, é ali da Faculdade Leão Sampaio, atrás do Atacadão Rio do Peixe. É Lagoa Seca, bem no finalzinho da Ailton Gomes, tá? Da Avenida Ailton Gomes. E esse prédio lá da Unileão, ele é todo em estrutura metálica, a parte administrativa. Eles pintaram de verde a estrutura metálica. E tem tem uma parte lá atrás que é construção normal com uma cobertura bem grande metálica tem suas estruturas. Então, veja que aqui na região nós já temos alguns exemplos, tá? Vou ver se tem fotos aqui para vocês verem, se caso alguém não tenha visto ainda. Prédio da Unileão. Estrutura metálica. Aqui só tem Lins Arquitetos, né? Maravilhosos os projetos deles. Deixa eu ver aqui. Prédio Unileão, estrutura metálica. Só não vai aparecer ele, será possível? Mas se tu colocar clínica e escola, eu acho que aparece. É Clínica e clínica escola lá, é né? maior. Clínica Escola Unileão. Mas aqui é o da Tência Estrutura. Tem o outro prédio, que é o que fica do lado desse, tá? Depois a gente vai até estudar, gente, sobre esse tipo de estrutura aqui em cima, tá bom? Ó, é Tência Estrutura. É uma estrutura muito leve, muito interessante. Esse prédio aqui em particular, ele não é de estrutura metálica, não. Ele é estrutura... A maior parte dele é estrutura de concreto normal e a cobertura é feita com essa outra estrutura que é quase que independente, né? Mas o prédio dela não é esse, não. É o prédio... da Unileão. Qualquer coisa eu trago a foto para vocês depois, tá bom? Não vai ter, não. Então, assim, o prédio da Unileão lá tem uma estrutura metálica. É um prédio que tem a estrutura metálica. Geralmente, quando você incorpora isso numa volumetria, você destaca essa estrutura, tá certo? Como, por exemplo, aqui, ó. Se você olhar essa casa aqui, essa estruturação aqui, você vê que o perfil da estrutura metálica, ele é amostra. E isso é meio que comum em todas as edificações, ó. Quando o arquiteto propõe o uso de uma estrutura metálica, ele quer mostrar essa estrutura. Realmente faz parte da composição. E depois nós vamos falar um pouco sobre isso, gente. Como é que eram as arquiteturas antigamente, né? No início das civilizações. Vocês devem estudar isso aí na história, naquela disciplina de história da arte, né? Tal. E vocês veem que a arquitetura antigamente
a volumetria da arquitetura proposta estava diretamente relacionada à estrutura. Era a estrutura que era feita a volumetria na estrutura, não era isso? Principalmente, por exemplo, civilização greco-romana. É um absurdo, assim, o que a estrutura faz parte da volumetria daquela sociedade. E aí, com o tempo, foi se perdendo um pouco isso, né? Foram virando detalhes, depois começaram a ser suprimidos, até que hoje a volumetria ela tenta suprimir ao máximo, pelo menos aqui na região, a grande maioria dos projetos, tenta suprimir ao máximo a estrutura, né? A verdade é essa. Então, gente, esses perfis metálicos aqui na região nós temos o prédio da Unileão, tem aquele escritório perto da ABB, tem uma casa muito bonita lá no Grangeiro, né? Que até uma colega, eu falei dessa casa, teve uma colega que disse, Paulo, eu trabalhei no escritório que fez esse projeto, ótimo, que maravilha, traga umas fotos, aí mostrou umas fotos pra gente, né, numa apresentação. Então, aqui na região já é uma realidade você propor estruturas metálicas. É ainda um pouco caro, né, porque os perfis são realmente robustos, mas é uma proposta que está sendo bem aceita, né? São estruturas que trazem ali um diferencial na região, porque na região basicamente só usa concreto armado, só usa concreto armado, só usa concreto armado, né? Aí chega um ponto em que você usar somente o material, você estagna a tecnologia da região, você não tem novas propostas, então é interessante que você crie, né? Que você realmente faça novas propostas, e para isso você tem que conhecer essas propostas. Beleza, pessoal? Aqui mais uma foto do MASP. Eu respondi a tua pergunta, né? Quem foi que perguntou? Foi Álvaro, foi? Foi Ari. Ari. Respondi a tua pergunta, né? Então, Respondeu sim. Obrigado, professor. valeu. Bom, e aqui mais uma imagem do MASP, tá? Isso aqui é só para efeito de curiosidade. Essa laje de baixo do MASP, que está deformada aqui, que a gente estava falando sobre a deformação dela, ela é suspensa, tá, gente? É como se ela fosse uma grande bandeja sustentada por cabos de aço. Tá aí os cabos de aço. E esses cabos de aço levam a força aqui para essa viga gigante protendida. Depois a gente fala um pouco sobre ela, tá bom? Então, ó, o peso dessa laje é levado para cima, para essa viga, e essa viga traz para os grandes pilares que tem aqui. Então, lembra que eu falei que quanto mais você tira a força do alinhamento que ela tem, né? Tipo assim, o normal é acontecer isso daqui, ó. Tá bom? A gravidade sempre leva para baixo. Então, o caminho natural da força é de cima para baixo. Se você está aqui nessa laje e você manda a força, ao invés dela seguir o seu caminho para baixo, ela vai ter que subir, chegar num outro elemento, andar de lado e depois descer, você vai precisar de muita estrutura, correto? Está aqui o tamanho da estrutura para fazer isso. Então, quando eu piso nessa laje aqui, essa laje ela vai jogar a carga nesses tirantes. Essa laje é protendida também. É jogar a carga nesses tirantes. Esses tirantes vão levar essa carga para cima para que ela seja absorvida por essa viga gigante aqui. E aí essa viga vai levar para os pilares, tá certo? Então, devido a eu mudar muito o caminho que a força faz, os elementos estruturais vão ficando muito robustos mesmo. Beleza? Então, tenham sempre em mente essa relatividade. Se eu mudar muito o caminho que a força faz, eu vou provocar uma robustez, vou necessitar de elementos muito robustos e, consequentemente, custo, né? Então, lembrem-se de uma coisa, gente. Uma estrutura em balanço, por exemplo, ela faz uma mudança de direção da carga. Ao invés da carga ir direto para o solo, ela vai ter que andar horizontalmente para chegar num ponto de apoio e depois descer para o chão. Então, um balanço muito grande, né, como esse aqui, por exemplo, está demandando uma viga aqui de uma grande altura. Essa altura aqui, visualmente, ela está parecendo ser maior do que 80 centímetros, né, de uma viga dessa aqui. Mas é um balanço de mais de 4 metros. Então, tem a sua relação entre a forma do material, da peça estrutural e o balanço que está sendo vencido. Tá certo? Tá aqui mais uma imagem do outro ângulo. Na verdade,
Na verdade, não, é o mesmo ângulo, só que invertida. Tem o mesmo fusquinha passando aqui, ó. Não prestei atenção antes, não, vou ver agora. Então tá aí. É uma estrutura muito bacana de você fazer um estudo de casos aqui para você entender sobre deformação. Na época da construção, você nem visualiza deformação praticamente em um ângulo que é até mais angulado do que esse primeiro, né? Isso aqui foi tirado alguns anos atrás. Beleza? Bom, voltaremos a falar sobre deformação ao passo que nós formos estudando cada material, tá bom? Então, uma das características de um material é a deformação. E a outra característica? Outra característica é a tensão admissível, tá certo? É aquela tensão interna que o material tem limite, é o limite dela, desse material, tá certo? Então, essa tensão admissível, pessoal, ela é naquele momento, não é o momento da ruptura, não. Tensão admissível é o momento em que ocorre a mudança de estado, né, a mudança de configuração física do material. Quando ele já começa a deformar de uma forma muito exagerada, né, para a sua resistência, e ele não consegue mais voltar para o seu lugar normal. É mais ou menos assim, ó. Vou voltar aqui para poder vocês visualizarem melhor. Ó, essa caixinha aqui, ó, eu vou aplicar uma tensão nela. Ela está deformando, certo? Só que quando eu solto, ela volta para o seu lugar. Tá bom? Deixa eu pegar uma coisa que seja mais fácil de visualizar isso. Aqui, essa tampinha, ó. Eu vou aplicar uma tensão aqui. Vocês estão vendo que ela está dobrando, ó. Deixa eu pôr aqui, isso. Estão vendo que ela está dobrando? Mas quando eu solto, ó, ela voltou para o lugar, não foi? O que aconteceu aqui é que eu apliquei uma carga, uma determinada força externa, né? Um tipo de força externa, aplicação de força externa, que fez com que essa parte aqui do material sofresse uma tensão. Mas essa tensão, ela não foi suficiente para fazer o material chegar no seu limite, na sua tensão admissível. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque quando eu fiz aqui, ó, essa força, ele deformou, mas quando eu soltei, ele voltou para o seu estado inicial, alinhado. Ó, essa característica é de uma tensão que ainda está dentro do limite do material, tá certo? E nós chamamos isso de tensão de região, né, ou estado, região ou estado elástico, tá? Quando ele deforma, quando você aplica uma carga, mas ele volta para o lugar quando você solta. Ou seja, essa carga que foi aplicada não foi suficiente para atingir um limite desse material, tá certo? Todo material estrutural, gente, tem que estar dentro desse estado que a gente chama de elástico. Como é que eu faço para decorar melhor, Paulo? Tem uma dicasinha? Tem. Tem elástico? A palavra não é elástico? Lembra do elástico de um short? Você puxa e depois, quando você solta, ele volta para o tamanho dele. Você puxa, estica e volta. Então, estado elástico, tá bom? Puxa para uma determinada deformação, mas quando eu solto, quando eu não deixo de aplicar a carga, o material volta para o seu estado normal, para a sua forma normal. Beleza? Deixa eu ver aqui um. Não, o chat está normal. Ok? Então, assim, a priori, a tensão admissível ela é o comportamento do material dentro de um estado chamado de elástico, que ele é caracterizado pela deformação do material quando aplicado uma carga, mas quando eu tiro essa carga, o material volta para o seu tamanho normal, beleza? Vamos ver mais sobre isso. Deixa eu ver aqui. Isso.
Então vamos lá. A tensão admissível, pessoal, a gente associa ela literalmente, né? Associa ela a um gráfico chamado de tensão-deformação. Veja que na aula de hoje eu só estou falando de deformação e para falar de deformação eu já falei muito, né? Em alguns momentos já falei a palavra tensão, 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 tensão. Então, significa o quê? Quando eu aplico uma determinada carga no material, ele deforma, tá? Existe uma relação entre uma aplicação e a deformação desse material. Então, existe um gráfico chamado tensão-deformação, provavelmente vocês já ouviram falar sobre ele, e ele é um gráfico que ele é gerado através de ensaios de materiais, tá certo? Então, como é traçado o gráfico tensão-deformação? Daqui a pouco eu mostro um gráfico, mas aqui é como ele é traçado. Pessoal, um material ele tem duas formas de ser testado, vamos dizer assim, tá certo? Ou ensaiado. Ele pode ser ensaiado por tração, quando ele é um material dúctil, ou compressão, quando ele é um material frágil, tá bom? Vou explicar o que é dúctil e frágil mais na frente. Aqui do lado, ó, eu tenho uma máquina. Deixa eu pegar aqui. Aqui desse lado aqui, pessoal, ó, eu tenho uma máquina, tá? Aqui é só uma ilustração. Tem máquinas mais modernas hoje em dia. Então, essa máquina, ela tem aqui um sistema hidráulico, tá? Em que você trava uma barra. Isso aqui essa barrinha que está aqui, ó, no meio, é a barra do material que vai ser ensaiado, tá certo? Que é essa barrazinha aqui, ó. Beleza? Essa barrinha, ela é parafusada, né, em cima e embaixo. E aí, o que que acontece? Essas duas extremidades aqui, ó, vamos chamar isso aqui de A e isso aqui de B. Pensa na letra. O que acontece é que essa máquina vai fazer com que a barra, o ponto A e o ponto B, eles sejam tracionados, ou seja, vai puxar um para se afastar do outro. Isso é uma prensa hidráulica, força enorme, tá certo? E aí o material que está ali compondo esse miolo aqui, ó, é o material que eu estou ensaiando, é o material que eu vou testar. Quando eu começo a aplicar essa carga, pessoal, existe aqui uma deformação, ó, igual a do alfinim, não é isso? E essa deformação começa a ocorrer e eu vou aumentando a tensão e a deformação aumenta mais ainda, até que chega num ponto, ó, em que eu tenho a ruptura, tá certo? Só que entre começar a deformar e romper, eu tenho um espaço de tempo e de aplicação de carga, tá bom? Essa diferença diz muito sobre o material. Primeiramente, antes de falar desse tipo de coisa, do resultado, né, dessa tensão deformação, eu vou mostrar para vocês aqui o ensaio de tensão deformação. Como é que é feito esse gráfico, né? Como é que é delimitado esse gráfico de tensão deformação, tá? Ó, eu vou mostrar quando ele começa, quando esse material começar a deformar sem retornar para o seu estado inicial, eu vou mostrar para vocês. Estou dando umas pausas aqui, tá bom? Não vou passar esses 3 minutos, não. Então vamos lá. Ó. Isso aqui é um ensaio de tração. Tá aqui a máquina. Essa daqui, gente, é a barra, tá certo? Que está sendo ensaiada. Aqui tem o gráfico de tensão aplicada e a deformação com um determinado percentual frente ao diâmetro da barra, tá certo? Do material. Aqui em cima tem uma ancoragem e embaixo tem outra ancoragem. A máquina está começando a aplicar a sua força. Olha para essa barra. Nesse momento, ela não tem deformação nenhuma. Essa barra aqui, né? Essa barra de aço. E ela está começando a ser ensaiada.
Ou seja, eu estou aplicando uma tensão e existe sim uma deformação. Vocês estão vendo essa deformação por enquanto? Não. Mas ela está ocorrendo. Está aqui o gráfico sendo desenhado, ó, instantaneamente. Quando ele aplica uma tensão, né, ou seja, quando ele aplica uma força hidráulica aqui, o gráfico está sendo desenhado. Ó. Então, o que vocês estão vendo aqui nesse cantinho é o desenho instantâneo do gráfico tensão-deformação. Beleza? Essa barra, nesse momento, ela está sofrendo uma tensão, mas não está deformando excessivamente. Ela tem deformação aqui? Sim. Mas ela ainda não está sofrendo uma deformação permanente. E é essa a configuração que todo material estrutural tem que ter. Por quê? Porque isso já está longe, ainda está longe de chegar no seu limite de ruptura, tá bom? É isso que é chamado de tensão admissível. É o local onde essa barra vai começar a ceder de uma forma que ela não vai mais retornar para o seu estado inicial. Se o cara desligasse a máquina agora, a barra voltaria para o seu estado normal. Aqui ela deformou milímetros, você não está vendo, mas o gráfico está mostrando aqui, ó. Ela deformou 5% da seção transversal, tá certo? E aí, ó, vai chegar um momento em que por aqui assim, ó, eu já vi esse vídeo, né? Então, é por aqui assim mais ou menos, ó, vai começar a ficar estreito, igual ao alfinim. Porque essa barra está subindo e essa barra aqui, essa parte de baixo aqui está descendo. Ela vai começar a ter uma estricção aqui embaixo, que é um estreitamento da seção transversal. Comecem a prestar atenção. Quando ela ficar muito fina, quando essa curva aqui do gráfico começar a deitar, começar a mudar de configuração, aí vocês vão observar aqui a estricção. Quer dizer, quando começar a ocorrer isso, o material já não está mais no seu estado elástico, que é o estado positivo, é o estado bom que o material tem que estar. Ele já vai estar no estado plástico. Plástico de plasticidade, ou seja, ele já está fluindo, ele já está deformando, ele já está arriando, né? Vamos dizer assim, arregando, como diz o Matuto. Então, ele já vai estar entrando numa situação em que não é desejada para a construção civil, a edificação de arquiteturas, tá bom? Porque é um risco, tá? Então, ó, a curva está começando a mudar de posição, ela está começando a deitar. Então, nós vamos começar a ver aqui uma estricção, ó, por aqui assim. Então, eu vou dar uma pausa aqui só para vocês verem uma coisa. Aqui eu não comecei a mudar a inclinação da curva, então esse aqui é o meu limite. Podemos dizer que aqui a barra chegou no seu limite, na sua tensão admissível. Então, qual é a tensão admissível desse material? Próximo aqui de 800 MPa. Essa barra é um aço, tá? Então, é realmente bem resistente. Beleza? Qual é a resistência, a tensão admissível desse material aqui, dessa barra? Perto de 800 aqui, ó. Porque depois dos 800, já começou a ter um comportamento diferente na barra. Aí, olha o que vai acontecer. Nessa região aqui, ó, vocês vão começar a ver uma certa deformação já, ó. Já é para estar vendo. Bem aqui, pessoal, embaixo, ó. Olha para cá, para baixo, ó. Tá vendo que está estreitando aqui? Vocês estão conseguindo visualizar? Então, ó, olha o comportamento da curva. Ou seja, esse material já não está mais no seu estado elástico. Ele já não pode mais ser submetido. A resistência dele já está começando a cair. Ó. A tensão que ele está suportando já começa a cair. Até que chega um momento em que ele vai romper. Olha como está fino aqui, ó. Está ficando mais fino. E aí, quando vai ficando fino, meu filho, é menos seção transversal com a mesma carga. Ele vai começar a chegar num... Ele já está na região plástica e aí vai para a ruptura. Rompeu. Então, ó, prestem atenção. Bem aqui, ele começou a mudar a forma. Oi. Okay. Rompe que a pessoa nem vê, né? Tipo, pô. Aço é assim. Exatamente, aço é assim. O concreto, você vê ele trincando todinho, sabe? Quando você vai fazer o ensaio do concreto. Só que o concreto é um ensaio de compressão e não de tração. Então, você viu que ele rompeu exatamente onde ele estava ficando fino, né? Que é uma região
de esforço alto. Então, pessoal, ó, se eu for desenhar aqui, ó, ele começou a mudar aqui e ele rompeu aqui, não é isso? Então eu tenho esse trecho daqui para cá, ó, que ele foi avisando, ó, não estou mais legal, não estou mais no meu estado elástico. Eu já estou entrando no estado plástico, eu vou romper. E aqui ele rompeu. Então veja que se eu comparar esse trecho aqui, que é mais ou menos um quadradinho desse, com o total dele do ensaio, ele tem uma região de plasticidade que não é adequada, né? Ou seja, a região quando ele já excedeu a sua tensão admissível, ele tem uma região de plasticidade que ela corresponde a 1/3 da quantidade de resistência que ela aguentou no total, né? Ou seja, eu comecei a aplicar a carga bem aqui, ó, a deformação começou bem aqui. Ela deformou 1/3 já depois do seu limite, né, da sua tensão admissível. Isso é muito bom para as estruturas, pessoal. Sabe por quê? Porque o que eu quero é exatamente que uma estrutura ela avise quando ela for quebrar, pela segurança, pela integridade das pessoas que usam aquele ambiente, tá? Por exemplo, nós não vimos uns casos aí nessa última semana de algumas rupturas, né, de estruturas. Preste atenção que em todas elas, só não houve uma desgraça maior, né, assim, um prejuízo de vidas maior, porque a estrutura ela avisou, apesar da irresponsabilidade das pessoas que fizeram aquilo, mas a estrutura avisou que estava com problemas, né? A caixa d'água lá, ela começou a vazar e a trincar de um lado. Ela avisou, foram fazer uma obra lá, não sei se era de recuperação, não sei, e acabou a caixa caindo. Aquela casa que só foram construindo para cima, ela avisou também, ela começou a estralar, o pessoal saiu, tirou o pessoal das casas vizinhas, que foi o que salvou algumas vidas ali, tá? Porque ela avisou que ia cair. E isso ali é por conta do concreto, Paulo? Não, o concreto não avisa e eu vou mostrar para vocês por quê. Isso ali é só por causa do aço. Quem salvou a vida de algumas pessoas ali foi o aço que estava dentro do concreto, tá? Porque ele é quem, quando começa uma estrutura a estralar, é quando acontece isso daqui no aço, nas barras de aço. As barras de aço começam a trincar, quebrar, algumas delas. Então você vê que aqui, ó, 1/3 da deformação desse material foi só ele avisando, olha, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, entendeu? Então esse material, que no caso são ligas metálicas, né? Que aqui no caso é uma liga especial, ó, é a SAE 1045, tá certo? Essa liga de alta resistência, 800 MPa para chegar no limite dela. Só para vocês terem uma noção, pessoal, de grandeza, uma ordem de grandeza, o concreto que estrutura um prédio como o da faculdade, ele tem 30 MPa, no máximo 35 MPa. E essa barra de aço aqui está com quanto? 800. Uma barra de aço de construção, ela tem 500. Então ela está bem aqui assim, ó, de resistência, tá? Então é realmente bem resistente. Então aqui rompeu, beleza? Então essa aqui é a configuração de um material dúctil, tá certo? É um material que ele avisa antes de quebrar. Já esse daqui, ó, que nós vamos falar daqui a pouco, é um material frágil. Ele não avisa quando vai quebrar, ele simplesmente quebra. Imagine se eu colocar aqui nessa estrutura uma barrinha dessa aqui, imagina, né, que possa ser feito isso. Uma barrinha de gesso. O gesso, ele não avisa que vai quebrar, ele quebra, ele se joga, né? Então ele é inseguro você fazer uma coisa de gesso. Tem gente que faz parede de gesso, né? Mas parede de gesso, você diz, ah, Paulo, ela avisa assim, ela trinca. Não, ela trincou, ela aliviou as tensões e outras tensões agora estão suportando ela. Mas ela quebrou, ela rompeu. Agora sim, para acontecer um acidente, tenta fazer uma parede de gesso e você se encostar de uma forma bem forte nela, não tendo nada do outro lado. Ela quebra todinha e cai em cima de você, né? Quando eu faço uma determinada compressão, no caso aqui, por exemplo, na questão de um concreto, né? Um cilindro de concreto, quando ele é rompido, ele é por compressão, não é por tração. Por quê? Porque o concreto não é bom
não tem uma boa resistência à tração. Então, por que eu vou romper um material naquilo que ele não tem resistência, né? Então, eu vou fazer um teste no concreto por compressão, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como é o teste de compressão para vocês na próxima aula, tá bom? Esse aqui, ó, essa aqui é como se fosse a definição do gráfico de tensão-deformação. A deformação de um material é proporcional à tensão interna a qual ele está submetido. Grava isso, tá, gente? A deformação de um material é proporcional à tensão interna a qual ele está submetido. Então, quanto mais tensão, mais deformação, tá bom? E essa relação ela é regida pela sua ordem de grandeza. Então, um material que é muito resistente, ele consegue deformar mais, ele tem uma tensão maior para a deformação. Cada material reage de maneira diferente à aplicação de uma carga. Daí a importância da relação entre a tensão aplicada e a deformação. Ou seja, se cada material deforma de um jeito, existe um gráfico de tensão-deformação para cada material. Tem um para o aço CA50, tem um para o aço CA60, tem um para aquele SAI 1045, né, que a gente viu agora no vídeo. Tem um ensaio desse para madeira, que vai dizer também, só que para madeira tem outros ensaios, porque ela também resiste muito bem à compressão, né? Então, cada material tem o seu gráfico de tensão-deformação. É uma tensão de compressão ou uma de tração? Depende do material. Né? É uma tensão de flexão? Depende também do material, se ele resiste bem. Beleza? Só para mostrar para vocês, para finalizar por hoje, ó. Aqui é o gráfico tensão, deformação. E eu tenho as regiões, ó. Vocês viram lá que o material, ele teve uma... Esse aqui, é claro, que é um gráfico exagerado, né? Só para realmente você ver aqui as regiões de deformação. Mas olha só, nessa regiãozinha aqui, pessoal, ó, até aqui, o material, ele se comporta de forma bem comportada, ó. Eu vou aplicando a tensão e a deformação vai seguindo proporcionalmente, retinha, não é isso? A relação direta. Quando chega num determinado ponto, a curva começa a mudar de comportamento. Aqui eu já estou saindo da minha região de trabalho. Qual é a minha região de trabalho na estrutura? Região elástica. Essa correlação, pessoal, eu preciso que vocês tenham em mente, tudo bem? Então, quando eu perguntar qual é a região que um material estrutural deve trabalhar na sua vida útil, vocês vão responder região elástica, professor. Pronto, região elástica, tá bom? Então, aqui, ó, comportamento elástico é onde todas as estruturas têm que estar. Todo o resto aqui, pessoal, já passou da tensão admissível. Onde é a tensão admissível do material? Bem aqui, ó. A tensão admissível do material é essa daqui, tá certo? Chegou nessa tensão aqui, ó. Isso aqui é a tensão admissível. Tá certo? Por quê? Porque quando eu aumentei um pouco essa tensão, o que aconteceu? O material já começou a deformar de forma irreversível. Ou seja, já está chegando no seu estado elástico. Mas aqui, Paulo, ainda está dentro do estado, comportamento plástico. Mas aqui, Paulo, ele já está na região elástica ainda. Por que eu vou dizer que aqui é o meu limite se ele ainda tem um pouquinho? Porque aqui, pessoal, essa regiãozinha aqui, ó, ele vai perdendo proporcionalidade. Então, já é uma região de muito risco. Por isso que a gente trabalha com um limite linear. Tá bom? O que eu preciso que vocês aprendam é isso, ó. Comportamento elástico e comportamento plástico. O material, quando ele entra no seu estado plástico, acabou. Ele já não volta mais para o lugar. Ele não vai mais, quando tirar a carga, ele não vai mais voltar para o seu estado normal. E eu não desejo isso para as estruturas de maneira alguma. Por quê? Se eu fui fazer uma festa na minha casa e coloquei um pessoal lá na varanda, no solário lá da minha casa, que é uma laje, e o pessoal pulando, a laje foi lá e deu uma deformada. E não voltou mais para o lugar, ela deu uma embuchada e ficou lá embaixo.
beleza, ela já saiu do seu estado elástico, entrou no estado plástico, comportamento plástico. Ela não retornou para o lugar quando a carga foi embora, certo? Então, isso é a região elástica do gráfico tensão-deformação e a região plástica. Elástica, ela sempre volta para o lugar, o material deforma, mas volta para o lugar quando você tira a deformação. E na plástica, não. Ela deforma e não volta mais para o lugar. Beleza? Alguma dúvida até agora, pessoal? Essa parte de deformação, tensão admissível, é bem importante para que vocês entendam o limite de cada material que a gente vai estudar. Beleza? Mas tá tranquilo, professor. Bom. Aí eu preciso só de um feedback de vocês aqui, enquanto eu preparo a chamada. O que que aqui na aula de hoje, até essa parte de tensão e deformação, o que é que foi novidade? O que é que foi novidade e o que é que foi, vamos dizer assim, foi repetitivo? Tá entendendo? Eu preciso desse pequeno feedback. Como é que eu boto aqui mais gente para ver, hein? Aqui. Respondam. Para mim, assim. Não, deixa o povo dizer. Porque eu já vi sair desde o técnico, mas assim, para mim não foi repetitivo porque já deu aquela revisão, né? Massa. Ah, Já tu fez, como é o nome? explicações. O nome da escola? Eu adoro aquela escola. Raimundo Saraiva fez. Raimundo Saraiva. Eu, Saraiva. Guilherme, Ricael. Beleza. E assim, o que vocês porventura já viram, contribuam aí com a turma. Assim, eu sei que a remota é difícil de ajudar, né? Mas sejam assim, vamos dizer, solidários com os colegas, né? Se tiverem alguma dúvida, ajudar eles também, tá bom? Mas assim, tá tranquilo pro resto da turma. Mesmo que vocês tenham tido algum contato, né? Tá sendo repetitivo ou não? Porque assim. Oi? Pra mim, não. Beleza. Tá não, tá tranquilo. Então pronto. Vamos seguindo. E isso aqui é uma base importante. Uma base importante para a gente trabalhar tudo que vem pela frente, tá? Não só na disciplina, mas também em sistemas 2 e, claro, vida profissional, né? Dá um orgulho, dá uma satisfação quando a gente conversa com um arquiteto, tô dizendo assim, do que já estão no mercado e que esses arquitetos eles demonstram que têm um conhecimento, sabe, sobre o material, sobre como o material se comporta e tudo mais. É bem interessante e é muito bom para o cliente, porque o cliente não foi o que a gente conversou, Pamela. O cliente não é iludido, né? Vamos dizer assim. Por falta de conhecimento do profissional, ele passa a informação errada, né? Justo. Vamos lá para a chamada, gente. Alexia. Alana. Presente. Álvaro, tá aí. Aqui. Adriane. Professor Alexia está aqui. Beleza. Caroline. Cícero Vitor. Tá aqui? Professor, Cíntia. Carolina está aqui. Aqui. Beleza. Cíntia tá aí, né? Edivandro. Professor, colocar online, achei que era outra pessoa. Edivandro. Guilherme. Tô aqui. Anderson. Já trancou. Jeane. Presente. Professor, Ari Grande está aqui, viu? Tá bom, já vi. Jonas. Presente. Ohane. Presente. Dúria. Presente. Marcelo. Presente. Pamela. Presente. Micael. Presente. Audiene. Valéria. Presente. Yuri. Yuri. Vocês estão vendo na tela, né? Sim. Bom, tem perigo de alguém estar levando falta sem ter visto, né? Isso é bom, viu?
Oi, gente, valeu. Uma boa noite para vocês. Tá? Obrigado por ligar a câmera. Me sinto um pouco menos só. E até a próxima aula, viu, gente? Um abraço para vocês. Ah, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Valeu, boa noite. Tchau, Tchau, professor. Boa Valeu. noite. tchau. Tchau.